Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de dois meios de comunicação de linguagem, uma breve história do rádio e da televisão, principalmente no Brasil. E as integrantes do nosso grupo são Ana Matiello. Ana Beatriz Martins. Emily Félix. E bom, gente, vamos começar falando sobre Guglielmo Marconi. Ele é considerado o pai do rádio e em 1896 ele conseguiu demonstrar na Inglaterra como funcionavam os aparelhos de emissão e recepção de sinais. Ou seja, ele apresentou o rádio para o mundo, né? Foi ali que o rádio começou a se tornar algo real. Na verdade, você sabia que no Brasil, em 1893, um padre cientista chamado Roberto Landel também colocou o rádio para funcionar? Mas a sociedade brasileira chamou ele de bruxo, e não foi bem aceito pelos fanáticos religiosos. Então ele não patenteou o invento do rádio, mas Marconi já foi mais esperto e patenteou a invenção. Exatamente. E por isso que ele ficou conhecido como o grande responsável pelo rádio. E ao longo dos anos, o rádio foi evoluindo, né? Por exemplo, em 1912 teve a primeira transmissão ao vivo de um fato grande, que foi o acontecimento do Titanic. Em 1920, o rádio já estava em 50 países. Em 1930, já tem credibilidade e fatura muita grana com publicidade veiculada e com o número de ouvintes, que aumentou, e por isso vários profissionais receberam ótimos salários na época. Agora, no Dia das Bruxas, em 1938, a rádio americana CBS espalha uma fake news e fez uma simulação em que extraterrestres invadiam a Terra. Só que quem não sabia que isso era uma simulação e pegou a notícia no meio, acreditou e o pânico tomou conta da população. E mais de 3 milhões de pessoas fugiram. E é claro que a emissora teve que interromper e se explicar. E adivinha quem foi o culpado disso tudo? Orson Welles. E com isso, ele comprova que uma pessoa de credibilidade consegue transformar qualquer mentira em verdade, atingindo e manipulando as pessoas. E o mais legal é pensar nos três elementos que fizeram isso dar tão certo. Primeiro, o Orson Welles era um profissional super respeitado, o que deu credibilidade para a notícia. Segundo, ele usou de um veículo de comunicação também de muita credibilidade, que era a Rádio CBS. E terceiro, ele usou uma linguagem jornalística, com entrevistas e fontes de informação. E tudo isso fazia parecer que era real, mesmo sendo ficção. Agora, sobre a história do rádio no Brasil, foi dividida em 6 fases. Nós vamos conversar com vocês sobre 5 delas. Então, a primeira fase é conhecida como educativa e cultural e vai de 1922 a 1932. A história oficial começa em 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência, com a primeira transmissão aberta ao público. Depois, em 1923, o Roquete Pinto inaugura a primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A ideia era usar o rádio como instrumento de educação, levando palestras, literatura e até alfabetização para as pessoas que estavam longe dos centros urbanos. Só que tinha um problema. Os aparelhos eram muito caros, então só a elite conseguia comprar. E essa elite não tinha muito interesse no conteúdo educativo, já que eles já tinham essa educação que precisavam. Ou seja, a educação não chegava em quem realmente precisava, que era a população pobre, porque eles não tinham acesso ao rádio. E esse rádio também não tinha publicidade. Essa falta de publicidade automaticamente gerou uma falta de investimentos, o que deixou irregularidade nas transmissões, que já tinham baixa qualidade, fazendo com que a primeira fase não desse certo. O funcionamento era curto, somente das 18 às 22 horas. Além disso, era mantida pelos sócios e tinha uma linguagem simples. E a segunda fase vai de 1932 a 1940, e ela é conhecida como a fase comercial. O governo de Getúlio Vargas autorizou a publicidade e Adhemar Casé estreia seu programa na Rádio Philips. Ele criou o primeiro jingle do rádio brasileiro, aquele famoso do Pão Bragança. E agora a verba também é dividida para o rádio, com jingles, textos orais, rádios novelas, anúncios casados com a guerra, anúncios pós-guerra e programas com o nome do patrocinador. Getúlio Vargas explora um rádio e adota o modelo americano de radiodifusão e programação. Ele vira instrumento para a política de integração nacional e isso traz dificuldade de leitura de nomes estrangeiros dentro do rádio e do povo brasileiro. E agora, as rádios são controladas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Assim, graças a Getúlio Vargas, os aparelhos ficam mais baratos e são distribuídos para a população pobre para que eles tenham acesso ao entretenimento. As emissoras se profissionalizam e a audiência cresce. Em 1936 é fundada a Rádio Nacional, uma rádio de iniciativa privada. Já na terceira fase, que vai de 1940 a 1950, a rádio viu sua chamada Época de Ouro. A Rádio Nacional, que tinha sido fundada em 1936, é estatizada por Getúlio Vargas e em 1940 vira a maior emissora do país.
Ela passa a ser voz do governo com verba pública, bons salários, profissionalismo e serve como propaganda política, além de, claro, entretenimento. Foi aí que surgiram famosas novelas como Em Busca da Felicidade, que agradava muito o público. Sem falar que a Rádio Nacional ajudou a divulgar música brasileira e criar essa ideia de identidade nacional. E Getúlio Vargas teve um papel direto no crescimento do rádio. Foi ele quem abriu espaço para a propaganda política, popularizou o aparelho ao diminuir os preços, melhorou a qualidade das transmissões com a criação da Rádio Nacional, que era uma emissora de qualidade que alcançava todo o país e acabou forçando as outras rádios a também melhorarem com isso. Mas, por outro lado, ele também atrapalhou bastante o desenvolvimento do rádio no Brasil, porque ele impôs a censura por meio do DIP e usou do rádio para alienar e controlar o povo com a política pão e circo, passando muitas rádios-novelas, programas de auditório e afins. Em 1941, o Cassino da Chacrinha de Abelardo Barbosa, por exemplo, mudou o mercado. Antes o rádio funcionava à noite para acalmar as pessoas, agora ele usa para animar as pessoas, e isso chama a atenção do público. Já na quarta fase, conhecida como Época da Decadência, de 1950 a 1965, começa a decadência do rádio. Isso porque a televisão chega com tudo, e aí os profissionais, a publicidade, os investimentos e até os ouvintes começam a migrar para a TV. Então o rádio perde qualidade, dinheiro e audiência. Foi um momento bem difícil. E a quinta fase do rádio no Brasil ocorreu entre 1964 e 1985, durante o regime militar, e ficou marcada com um período de decadência para o rádio. Nesse contexto, o governo instaurou o Festival de Concessão e Censura. O Estado passou a conceder licenças de funcionamento para a rádio que estavam alienadas ao governo, enquanto limitava o alcance das emissoras, impedindo que elas transmitissem para as grandes áreas como faziam anteriormente. Por exemplo, antes uma empresa como a Estrabon no Espírito Santo investia 100 mil em publicidade numa única rádio que tinha alcance estadual, atingindo todo o público que desejava. Com as limitações impostas pelo regime, essa rádio perdeu parte de sua cobertura e não conseguia mais alcançar todo o estado. Ainda assim, o Estrabon continuava querendo atingir o mesmo público. Para isso, passou a dividir aquele mesmo valor de 100 mil entre várias rádios menores espalhadas pelo Espírito Santo, garantindo que sua publicidade continuasse chegando ao maior número de pessoas possível. E esse processo, que na verdade nem era o objetivo do regime, acabou beneficiando as rádios menores que antes não tinham acesso a grandes anunciantes. Assim, mesmo com a censura e as restrições, muitas das pequenas emissoras ganharam uma espécie de sobrevida, passando a receber investimentos que antes iam exclusivamente para as grandes rádios. E agora, chega de rádio, vamos falar um pouco da televisão no Brasil. Lá nos anos 1950, o aparelho de TV era super caro e só a elite, que era a classe social A, era quem conseguia comprar. As transmissões eram ruins, eram feitas em preto e branco e além de que eram ao vivo, cheias de improviso ali, feito na hora. E só passavam à noite. E mais uma coisa legal é que os profissionais vinham do rádio e do teatro, então eles ganhavam bons salários. E claro, a imagem passou a ter muito mais apelo para a publicidade. E nisso, a TV Excelsior foi super importante. Surgiu entre 1959 e 1970, trazendo várias inovações. Investiu pesado na qualidade da imagem, a programação era centrada em jornalismo, trouxe séries e filmes estrangeiros e ajudou a criar tendências na TV brasileira, como os festivais de música popular. E também foi a responsável pela novela mais longa da história, Redenção, com 594 capítulos. Mas, infelizmente, a Excelsior fechou as portas em 1970, depois de alguns incêndios. Agora, falando da tão conhecida TV Globo, que foi fundada em 1965, num contexto bem conturbado, em plena ditadura. A família Marinho conseguiu a concessão e ainda teve aquela polêmica de sociedade com o grupo americano Time Life. É essa sociedade que era proibida pela legislação, e mesmo assim aconteceu. E depois teve a CPI. O governo obrigou a Globo a encerrar essa sociedade, só que a Globo já tinha conseguido muito dinheiro e tecnologia e se transformou no império que a gente conhece até os dias de hoje. E agora, falando de coisa boa, não dá para esquecer de comentar sobre o nosso Jornal Nacional, que começou em 1º de setembro de 1969 e foi o primeiro programa transmitido em rede nacional, ao vivo, para o Brasil inteiro. Inclusive, que ainda é um dos mais importantes até os dias de hoje. E foi completamente pensado para o povo e para o meio publicitário. Além de tudo, ele também mudou o jeito de fazer jornalismo na TV, com um tempo curto, linguagem fria, visual mais elaborado e aquela marca registrada de ser apresentado em dupla. E, gente, vamos lembrar das características da televisão na década de 1970.
Primeiro, o Brasil vivia um milagre econômico, né? A economia cresceu muito e o PIB passou a ser mais focado na indústria do que na agricultura. Sim. E por causa disso rolou o êxodo rural. Muita gente saiu do campo, principalmente do Nordeste, e foi para as grandes cidades, como São Paulo, para trabalhar nas indústrias. Só que essa galera era, no geral, mão de obra desqualificada, né? Muitos eram semi-analfabetos, mas mesmo assim conseguiram formar uma nova classe social, uma classe operária com poder de compra um pouquinho melhor. E aí entra a TV. Essa nova classe C começou a comprar TV. Antes só a elite tinha, mas agora a TV começou a se popularizar. E isso fez a televisão mudar também. Os programas precisaram se adaptar a esse novo público. As novelas começaram a criar hábitos e até passaram a abordar temas rurais, que tinham tudo a ver com as origens dessas pessoas. Sem contar que os programas eram educativos, né? Tipo o Telecurso, que começou mais pro final da década para ajudar mesmo na educação dessa galera. Isso. E também foi a época de vários marcos importantes. Em 1971, teve o primeiro merchandising numa novela. Em 1972, foi a primeira transmissão a cores. Em 1973, estreou Fantástico, aquele programa clássico de domingo. Em 1980, acabou a censura oficial do telejornal. Resumindo, a TV mudou porque o Brasil mudou. O público cresceu, se diversificou e a programação precisou e precisa acompanhar isso. E aí, com o Plano Real, o cenário mudou completamente. A inflação ficou mais controlada, o real foi atrelado ao dólar, isso facilitou muito as compras a prazo. Sim, e principalmente a compra de eletrodomésticos, né? E um dos principais foi a própria televisão. A classe D e E, que antes a gente ainda não tinha acesso, começaram a ter poder de compra e passaram a ter TV dentro de casa também. E aí, a televisão se torna realmente um item doméstico, presente em praticamente todos os lares. Então, mais de 90% das casas brasileiras já tinham um aparelho. E isso impactou diretamente na programação. As emissoras precisam se adaptar ao novo público, que era majoritariamente dessas classes populares. E aí começaram a surgir e se fortalecer os programas com muito apelo popular. Conteúdos mais eróticos, sensacionalistas e com bastante foco em violência. Tudo para atrair esse público e garantir a audiência. E isso ficou bem claro com os programas interativos com o nome Você Decide, ou outros reality shows como No Limite, e também com os programas policiais, tipo o Linha Direta e o Aqui e Agora. E é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo sobre a história do rádio e da televisão no Brasil. Uma longa história resumida e explicadinha para você em alguns minutos. Espero que tenha te ajudado a entender melhor toda essa evolução. Tchau, pessoal! Era pra falar pessoal?